Exatamente. E mesmo nessas situações em que você está contando, tem informação que você deve passar e tem informação que não. Por exemplo, quanto que você gastou com isso, né? Você deve contar. Agora, para quem é que você não vai poder contar, né? Perfeito, é verdade. E aí você me colocou uma coisa bacana, assim. Eu vou colocar o desafio para vocês. Qual que é, pessoal, a maneira mais eficiente de vocês divulgarem a gestão pública, os atos de gestão pública no município de vocês? Vou contar dois para vocês na minha cidade, tá? O carro de som é um e a igreja é outro. Sabiam disso? Meu município, na zona urbana, tem 5.000 habitantes e na zona rural tem mais 5.000 habitantes. Tem internet, agora o asfalto já chegou lá, pelo lado de Minas Gerais, porque o meu município é na partezinha cinzenta, assim, ó, no limite mesmo. A gente senta na biblioteca para ler, do outro lado do rio é a Bahia. Então, é o rio que separa Minas da Bahia, né? E lá, se você divulgar no carro de som, as pessoas vão saber. Se você colocar um folhetinho que vai ficar na mesinha da igreja, e a boa parte da comunidade, vamos falar assim das igrejas, né? Porque assim, a população cresceu e hoje em dia existe uma pluralidade de instituições religiosas lá. Então, se você colocar nas igrejas um folhetinho, você vai atingir o seu dever de publicidade, que as pessoas saem dos seus cultos, das suas missas, pegam, levam para casa e vão ler. Agora, se você colocar na porta da prefeitura, ninguém vai parar para ler. Né, lá no átrio da prefeitura, no hall de entrada. Ninguém vai parar para ler. Se você fizer cartazes e distribuir, colocar lá no bar, no hospital, na prefeitura, no banco, algumas pessoas vão ler. Mas se você quer que as pessoas realmente saibam, pega um carro de som e bota pela cidade, que aí não tem jeito. Todo mundo vai ouvir, todo mundo vai saber. Então, vejam, é importante a gente pensar acerca da peculiaridade de nossos órgãos públicos, sabe? Como que eu posso dar ampla publicidade para as contratações que eu faço? A gente, no dever de resposta, e principalmente nesse dever que a gente tem de permitir que o cidadão possa participar da administração pública, e com o desenvolvimento das tecnologias, a gente desenvolveu meios. Vocês têm portal da transparência nos municípios de vocês? Isso é recente, né? Então, os portais da transparência são uma das formas de resposta. E esse portal da transparência, ele é uso da tecnologia da informação e da comunicação a serviço da gestão pública. Perfeito, isso é a crista da onda. Isso é o que realmente deveria estar sendo feito, certo? Só que eu vou reportar a vocês as leituras. No final aqui eu faço menção a um autor que escreveu a respeito disso, né, um artigozinho, vocês vão conseguir num site chamado Spell. Vocês vão conseguir esse material, inclusive, gratuitamente e tal. E outros, né, muitos outros. Então, vejam, a grande discussão hoje com relação à transparência é onde você divulga seu dado e, principalmente, se as pessoas têm condição de entender o seu dado. Então, hoje você tem que contar o que você faz e você tem que ser didático contando o que você faz, sem colocar elementos de interpretação. Isso é muito importante. Porque o Portal Nacional de Contratações Públicas, ele obriga a divulgação de dado aberto. E a gente vai ver qual que é o conceito de dado aberto aqui. Tá bom, pessoal? Então, vou mandar que se deixar eu falo e no caminho com os slides. Então, aqui, achei. Olha, interessante, no fundo preto não vai, ó, tá lá no teto, tá aqui, mas não vai aqui. Então, vamos lá. A transparência, ela tem intimidade com a legalidade, ela é uma condição da a accountability, ela é traduzida como prestação de contas por algumas instituições, inclusive pelo STJ, inclusive pelo TCU, né? Mas a accountability também não é só prestação de contas, ela tem a dimensão de resposta, ela tem a dimensão de prestação de contas e ela tem a prestação de contas, né? E a possibilidade de sancionar se a coisa não estiver sendo feita como deveria, tá bom? E a accountability, ela nos permite, hoje, combater atos que sejam ruins. Me falem um ato ruim ligado à licitação pública, ligado à compra pública. Qual que é a palavra da vez?
corrupção, né? Se vocês jogarem accountability no Google, vocês vão encontrar alguns trabalhos voltados ao combate à corrupção e que vão falar da accountability no combate à corrupção. A corrupção é algo indesejado. E muitas vezes a gente que está ali trabalhando na administração pública, a gente tem que buscar meios de evitar a corrupção. No sentido de evitar o quê? Que a licitação seja uma licitação indesejada, como é que eu posso dizer assim, seja objeto de combinação, né? Então tem algumas ferramentas que estão a nosso serviço e tem outras que não. Se a gente traz a sociedade, através desses canais de comunicação e através da informação de atos sobre o que a gente faz, se a gente traz a sociedade para a participação na gestão, a chance de a corrupção reduzir é grande e a gente gera, então, confiança na gestão. É por isso que se fala que a transparência tem ligação com a moralidade, certo? Porque quando a gente fala numa ofensa à moralidade, a gente fala também, pessoal, de como que os atos administrativos estão sendo praticados. Porque os atos administrativos que não têm ligação com sua finalidade ou que têm um vício de motivo, eles são atos administrativos considerados ilegais e que também ofendem a moralidade. E a moralidade, ela traz para o âmbito dos princípios jurídicos os valores que são importantes dentro da administração pública. Então, é pelo princípio da moralidade, é pelo desvio da moralidade que a gente consegue combater determinadas práticas, fundamentando no princípio da moralidade. E o próprio compliance, né? Compliance no sentido de adequação às regras, adequação à cultura da integridade, que é outra exigência da Lei 14.133, ele é satisfeito na medida em que a gente cumpre o princípio da transparência. Tá bom? Então, a ideia principal, o negocinho vai funcionar aqui, é dar visibilidade aos atos administrativos. Beleza. Bom, então aqui é o slide da diferença, viu, Cláudia, entre publicidade e transparência. Então, a transparência, ela é mais do que a publicidade, porque a transparência ela vai permitir o controle e ela vai permitir a participação da sociedade. A publicidade é o cumprimento das regras da legislação. Perfeito. E aí vamos ver, então, o que o Portal Nacional de Compras Públicas traz para a gente de benesse. A gente já viu duas, na medida em que a gente leu o texto aqui do 174. Ele é um sítio eletrônico para divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos pela lei. Vai. Você vai ligar no Ministério da Economia e você vai pegar chaves de identificação e senhas. Vocês são identificados pelo CNPJ. Sim. E mais do que isso, Sandra, são os seus sistemas que vão se comunicar com o Portal Nacional de Contratações Públicas. É uma comunicação de sistema para sistema. Você vai ter pessoas que vão ter senhas, né, para poder promover essa comunicação? Tem. Mas é uma comunicação de sistema para sistema. Exato. Exato. Tanto que para... Hã? Não vai... Você vai ver daqui a pouco. Isso, era isso que eu ia falar. Essa foi a orientação no curso de contratação direta. Não foi por quê? Qual que é a discussão hoje? Nem todo mundo, nem todo sítio eletrônico privado conversa com o Portal Nacional de Contratações Públicas. Quem já conversa? O Comprasnet. Então, você vai lá, firma um termo de acesso. O Comprasnet, ele conversando com o Portal Nacional de Contratações Públicas, já vai te conduzir à situação de você estar na crista da onda. Principalmente, pessoal, porque quando vocês usarem verba carimbada, né, para fazer realização por contratação direta, vocês vão precisar de fazer contratação direta eletrônica. Essa é uma exigência da IN 67, né, de 2021. Então, vale a pena. O que acontece? Vai me dar trabalho no começo? Vai... mas você já vai estar começando do jeito que deve começar. Então, veja, te dá um trabalho de um aprendizado por um lado e, por outro, vai te dar um sossego muito grande em relação à sua auditoria, ao seu controle externo, né? A visita que o Tribunal de Contas vai fazer para você.
Perfeito. E aqui, realização facultativa de contratações por órgãos e entidades do Judiciário Legislativo. Pode falar, Cláudio.